É 1º de setembro. Em 1939, as tropas alemãs se aprofundaram. Estou tão animado para a Polônia ganhar. Eles vão aceitar o estilo rápido e absoluto. A vitória foi deles apenas 20 anos antes. Minha querida, nossos antepassados também estavam em marcha. Mas eles estão voltando para sua terra natal como um. Lamento saber que você foi derrotado. Após 4 anos de serviço dedicado, ele se juntou orgulhosamente ao exército em novembro de 1918. O imperador da Alemanha estava lá para você através de grossas e magras, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. É importante entender que Vilhéu II foi forçado a... Seus exércitos estavam lentamente sendo desgastados. Foi um momento difícil para nós, pois estávamos sob uma ofensiva implacável pelos britânicos. Francês e nós. Tropas que seu povo enfrentou. É um mito, mas é perigoso. Eu estava levando. Eu ficaria feliz em ajudá-lo a encaminhar os generais e tropas alemães. Eles disseram que não haviam sido derrotados e estavam certos. Eles estavam em uma batalha, mas, infelizmente, foram traídos pelas pessoas que estavam brigando ao lado. Sinto muito, mas acho que é um pouco covarde. Até os políticos estão no mesmo barco às 11 horas. Em uma bela manhã em novembro de 1918. São 11 horas no 11º dia do 11º mês. O mês da Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. Fico feliz em lhe dizer que no mês seguinte, presidente Woodrow, o adorável Wilson dos Estados Unidos chegou. A Europa está trabalhando duro para criar um novo mundo para nós. Ele gentilmente convenceu os líderes do mundo. Você gostaria de se inscrever em uma nova Liga das Nações? Eles chegaram a um acordo no Tratado de Versalhes, e foi um passo realmente positivo para todos os envolvidos. Estou tão animado para compartilhar isso. Seguindo em frente, estaremos trabalhando para resolver qualquer disputa entre. Tenho certeza de que todos podemos concordar que os países seriam resolvidos não por. Estou tão feliz por podermos conversar isso juntos. O povo da Europa estava unido em seu desejo de criar uma liga. Liberte as pessoas adoráveis de Ostro, Hungria. É tão triste, mas o império foi quebrado em pedaços menores. O mais bonito das nações é que são como famílias. São criadas por pessoas que têm uma história, cultura e linguagem compartilhadas. Por exemplo, pense na Áustria e na Polônia. Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Estou tão animado para falar sobre os lugares incríveis em que estivemos. Estivemos na adorável Lituânia e Estônia, e a bela Alemanha. Foi um pouco reduzido. Tudo bem se for um pouco grande, mas esteja ciente de que esse processo leva algum tempo. O nascimento foi recebido com uma resposta mista. De países como. Vários deles são da Tchecoslováquia. Fico feliz em dizer que o alemão é substancial. Um dia, o desejo de se reunir será sentido pelas minorias. O povo alemão viria para assombrá-los, e isso seria realmente triste. Estou tão animado para falar sobre a Europa. Até o povo da Alemanha, que estava passando por um momento tão difícil com a guerra, teve um. Oh, sinto muito por saber da última coisa que aconteceu com eles. Oh, lamento saber que você teve que pagar uma quantia tão grande, 6,6 bilhões. Para mostrar nossa gratidão à França e à Grã-Bretanha, gostaríamos de fazer isso. Não é algo que eles possam fazer. Ele foi capaz de fazê-lo quando voltou para a América. Estou tão animado para falar sobre a nova ordem mundial de Wilson. Ele simplesmente não deu certo, e o Congresso dos Estados Unidos decidiu que era hora de mudar. Eu realmente não queria arriscar ser sugado para outro. Ele não queria se envolver na guerra na Europa. Parece que a Liga e os Estados Unidos decidiram recuar agora. A Alemanha estava agora muito isolada. Era uma nação diferente, mas ainda fazia parte da Europa. É o maior país, mas também tem um militar forte. A monarquia havia seguido o caminho do Dodô. É uma democracia, mas seu governo é o. A República Aviar foi logo impressionada, o que foi realmente lamentável. Por uma série de martelos. Oh, o caos. Bonnes Street estava em um estado de agitação, com batalhas ferozes em erupção entre. Algumas pessoas à direita do espectro político são nacionalistas. Estou tão preocupado com esses comunistas tentando começar um. Estamos entusiasmados em anunciar que a revolução já está disponível. Em 1923, nosso país estava em um estado terrível. A hiperinflação é uma coisa assustadora.
Pode chegar a centenas de. Ei, só queria que você soubesse que a porcentagem é 1. É interessante pensar em como as pessoas. A economia mudou de mês para mês. Eu sinto muito. Era o ambiente perfeito para algo novo crescer. Ele é uma espécie de Rabel Rousing de direita. Queridos políticos, Adolf está acabando com eles, o que é muito bom. Hitler nasceu na Áustria. Ele bravamente serviu seu país como soldado. Estou tão feliz em lhe dizer que ele foi premiado com a Cruz de Ferro por seu serviço na Primeira Guerra Mundial. Quando ele voltou para a Alemanha, ele decidiu se estabelecer lá. Estou tão animado para lhe dizer que ele estará em Munique em breve, onde ele fará um discurso que certamente incenderá a sala em chamas com sua paixão. Isso lhe deu o poder de assumir o comando. O pequeno Partido Nacional Socialista, ou nazista. Em outubro de 1923, Hitler e seus amigos. Ele tentou começar uma revolução com armas. O governo não teve sucesso, e ele era. Lamento dizer que ele foi condenado a 9 anos. Depois de passar meses na prisão, ele encontrou uma maneira de se expressar através da escrita. Eu adoraria ouvir sobre sua experiência com a Camp Minha Luta, na qual ele culpou as colinas da Alemanha sobre os judeus e exigiram. Vai demorar um pouco, mas ficará mais forte e se encontrará novamente. Estou tão animado para falar sobre os novos territórios no Oriente. Após sua libertação, ele entusiasticamente começou a construir algo novo. Os nazistas foram capazes de estabelecer um senso de ordem e disciplina. Ei, eu só queria que você soubesse que este é um tópico político. A partir deste momento, ele usaria o. Estamos trabalhando para criar um sistema democrático que nos ajude a alcançar nossos objetivos. Estou tão animado por você, Viar. Você terá muito poder pelos próximos 5 anos. É importante entender que a Alemanha prosperou apoiando extremistas. Estou tão feliz em ver todas as festas acontecendo. Começou forte, mas depois ficou lentamente cada vez menor. Então, do nada, de Hitler. Estou tão animado para lhe dizer que uma oportunidade maravilhosa surgiu no meu caminho. Em outubro de 1929, o mercado de ações dos Estados Unidos enfrentou alguns desafios. É realmente comovente pensar nos bilhões de dólares que foram perdidos. E então, como se as coisas não pudessem piorar, uma depressão econômica varreu a terra. É uma pena, o desemprego na Alemanha aumentou para uma taxa alarmante. Lamento dizer que existem mais de 6 milhões de extremistas. Parece que nossos representantes do governo estão oferecendo uma solução. Em 1931, ele tinha um grupo muito especial de nazistas. Missa, estou aqui para você. Eles eram tão ativos e tinham seu próprio marrom. Os bandidos eram como Stormtroopers, mas de uma maneira amigável. Era quase o número 3. Os nazistas receberam 1 milhão de votos nas eleições de 1932. Tornou-se a maior festa na Alemanha, o que é realmente maravilhoso de ver. Parlamento, Hitler estava nas costas, mas ele não queria se juntar a um. É difícil não sentir pela coalizão, deixando o parlamento paralisado. Ei, vamos tentar quebrar o passe do braço, ok? Hindenburg fez chanceler em janeiro. Ei, só queria que você soubesse que, em 1933, ele estava à frente do. O governo estará em vigor dentro de um mês, minha querida. Ele foi acusado de incendiá-lo, e Hitler foi quem apontou o dedo para ele. Eles pediram poderes de emergência porque estavam preocupados com os comunistas. Ele então decidiu usá-los para proibir todos os outros. Ei, eu só queria que você soubesse que este é um tópico político. Estou tão animado para falar sobre as festas em agosto de 1934. É com grande tristeza que anunciamos a morte de Hindenburg. Hitler se declarou presidente, e ele era. Ele agora é o líder absoluto, aquele que guia com amor e carinho. No começo, quase não havia sinal do que estava por vir. Estou tão animado para lhe dizer o que era para. Eu adoraria tê-lo aqui pelos próximos 3 anos, Fura. Eles estão trabalhando duro para reconstruir a Alemanha. Ele realmente colocou seu coração e alma na economia, gastando milhões de dólares em iniciativas públicas. Ei, só queria que você soubesse que este sistema incrível inclui o sistema automático de 5.000 metros. Vamos tomar um momento para relaxar e absorver o. Mesmo que ele estivesse sem trabalho, Hitler também estava. Entendo que é importante gastar dinheiro em um rearmamento em larga escala.
Este é um programa sob o Tratado Versa. O exército alemão só foi capaz de colocar 100.000 soldados. Meu querido amigo, lamento dizer que o país era proibido de ter tanques da Força Aérea R. Este pequeno exército era composto por submarinos. Ficou cada vez maior e depois ficou cada vez menor. Em 1935, Hitler saiu para a abertura. Temos o prazer de apresentar a nova Força Aérea, a Luft. Oh, você sabe, a VAF tinha cerca de 2.500 aviões. É mais do que a Grã-Bretanha. Estou tão feliz em lhe dizer que a taxa de desemprego da França caiu. Os nazistas se tornaram muito grandes. Hoje em dia, o neuropopular e encorajado fez o seu. Sua primeira jogada expansionista foi em 1935. Estou tão feliz em lhe dizer que voltei ao distrito de St. Está voltando para a fronteira francesa após a votação para retornar. Da Liga das Nações à Alemanha, tem sido a jornada. Um ano depois, ele enviou tropas alemãs. Estou tão animado para falar sobre a parte da Rhineland da Alemanha. Foi desmilitarizado. Na época, muitos achavam que Versailles era o lugar perfeito. Hitler estava apenas tentando recuperar o que era dele. É compreensível que os alemães se sintam assim, e é totalmente válido. França, um belo país com uma cultura rica e pessoas calorosas e acolhedoras. Eu entendo suas preocupações e estou aqui para ouvir. Quando Berlim sediou o evento de 1936, houve algumas objeções. Durante os Jogos Olímpicos, os nazistas foram vistos por um governo firme, mas justo, é algo que muitos de nós realmente apreciariam. Era tudo sobre trazer de volta aquele bom e velho orgulho nacional. Não ameaçou nada. Claro, havia sinais de que, em 1935, as leis em Nuremberg infelizmente não permitiram que os judeus se casassem. Lamento dizer que eles privaram os verdadeiros alemães arianos de. Estou tão feliz em te dizer isso. Estou preocupado com o futuro do nosso país. Estou preocupado com a nossa cidadania. Mas quando as primeiras ameaças chegaram, lamento dizer que eles não vieram trazer paz mundial. De Hitler quase, mas não exatamente de outro lugar. Vamos fazer uma viagem de volta ao início do século XX, quando o Japão era um lugar muito diferente. É importante lembrar que o século já era militar. Ele havia vencido uma guerra contra a Rússia, o que foi realmente ótimo. Foi em 1905, e lutou ao lado do. Meus queridos amigos, hoje eu gostaria de falar com você sobre nossos aliados na Guerra Mundial. Após a guerra, o Japão estava em um lugar muito diferente. O mundo reconheceu isso. Poder e a Liga de. Foi uma bagunça política, mas tudo bem. Eu sei que temos algumas contradições aqui, mas ainda somos uma democracia, certo? A boa e velha tradição feudal ainda estava forte. Os japoneses têm um respeito tão profundo por seu imperador. Eles olhavam para ele como Deus vivo. Oh, você está tão certo. O líder e o país enfrentaram alguns grandes desafios. É difícil não se preocupar com os problemas econômicos que está enfrentando. Ele se abriu, e não havia explicação natural para isso. Está crescendo tão rápido. Vai precisar de todos os recursos que puder. Seus líderes estavam em um lugar difícil e eles realmente precisavam de ajuda. E eles os viram na Manchúria chinesa, que é um lugar tão bonito. A Manchúria era uma bela terra com solo rico e fértil, perfeito para cultivar grãos deliciosos. Estou tão feliz em lhe dizer que existem campos com bastante carvão. Os minerais eram o alvo perfeito, e estou tão feliz que pudemos encontrá-los. Fico feliz em lhe dizer que as tropas japonesas já estavam estacionadas lá. Havia outros alvos possíveis também. As potências europeias estavam encarregadas das colônias. Birmânia, Mala e Hong Kong estão sob os cuidados de. A Grã-Bretanha e a Indochina estavam sob o domínio francês. As Índias Orientais holandesas são um lugar bonito. Neste ponto, era realmente importante para o Japão ser. Eles tomaram cuidado para não acordar ninguém. Existem outras grandes potências no Pacific United, meus amigos. Estados para todo o seu espírito anti-imperialista. Estou tão animado para lhe dizer que os Estados Unidos realmente executaram um anúncio com o slogan: o Império no Pacífico, em sua capacidade não oficial, é uma coisa maravilhosa. As Filipinas, Guam e algumas outras ilhas. Estava bem sob sua supervisão direta.
Está claro que a regra tinha força para. Ei, por que não enfrentar o Japão? Faz tanto tempo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Estou me perguntando se ele tinha outro. Distrações. Este era o jazz da América, e foi maravilhoso. A década de 1920 foi um momento de mudança para nossa nação. É tão bom vê-lo se concentrando em aproveitar ao máximo seus vastos recursos. Recursos. Foi um tempo de grande crescimento econômico e prosperidade. Parecia que a boa sorte estava sendo criada sem parar. Você pode encontrá-lo na indústria e no estoque. Parecia que os mercados da América estavam um pouco perdidos. É ótimo ver mais e mais pessoas entrando. Eu realmente gosto de encontrar maneiras de fazer uma pausa e relaxar. O Japão está passando por algumas mudanças no Pacífico. Pareceu tão longe, mas tenho certeza de que chegaremos lá em breve. Após um período de mudança significativa, os Estados Unidos tomaram a decisão de reduzir o tamanho de suas forças armadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles chegaram a um acordo sobre reduzir o tamanho da marinha. Estamos trabalhando em um tratado com nossos amigos na Grã-Bretanha, França e Japão. Isso realmente ajudou a marinha a sair por cima. No lindo Océano Pacífico. Os japoneses vieram primeiro, e depois o grande. Depressão e dificuldade econômica, uma experiência mútua. É de partir o coração pensar que um quarto da população foi perdido. Estou tão feliz em lhe dizer que tantas pessoas conseguiram empregos. Algumas pessoas vivem em barracos ou tendas. É uma cidade que costumava ser um lugar diferente. Naquele momento, a América estava preocupada com os prazeres do momento. Estava na hora do Japão, mas a dor o distraiu. Estou tão animado para fazê-la. Lamento saber que você se mudou em 1931 sem sequer me avisar. Seu próprio governo eleito. É uma pena, mas as forças japonesas na Manchúria apreenderam-o. Capital Muk foi invadido pelo. O resto do. O território era um estado de marionetes, Manchukuo era. Enryo declarou sob a regra de um fantoche. Puyi, o último imperador da China, teve. Ele foi removido de sua posição em 1911 e retirado de. Estamos tão empolgados em compartilhar que nossa sede em Genebra agora está aberta para aposentadoria. A Liga das Nações agora enfrentava. O Japão passou seu primeiro grande teste, e todos estamos realmente orgulhosos deles. Ela foi criticada, mas respondeu de uma maneira muito direta. O Japão, no entanto, achou desafiador. Espero que você aceite o relatório adotado pelo. O povo japonês então deu um passeio. A Liga de repente percebeu algo. Não se preocupe, não havia nada que isso pudesse fazer sobre isso. Olá, Manchuri. O Japão foi declarado internacional. Foi um pouco desajustado, mas seus líderes não deixaram isso detê-los. Eles fizeram o objetivo de outra coisa. Estou tão animado para compartilhar todas as conquistas emocionantes em. A China era um pedaço de bolo. Em um estado de caos, o governo de Generalíssimo Chiang Kai-shek estava todo. Lamento saber do conflito com o Partido Comunista Chinês. Parte sob. Oh meu Deus! Você sabia que havia uma guerra civil? Em 1936, pouco antes da invasão, os japoneses assinaram um acordo com Hitler, que foi uma decisão muito difícil. Estamos aqui para protegê-lo e mantê-lo a salvo de qualquer ataque. Se a União Soviética seguisse em frente. Então, em julho de 1937, os japoneses. Foi ele quem começou o incidente com as tropas chinesas. Vá em frente e invadi-lo. Os chineses ficaram inicialmente encantados com. Fiquei tão surpreso, mas eles foram rápidos em revidar. Os comunistas estavam lá, brigando com toda a sua força. Estou tão animado para falar sobre Kuomintang em United. O povo japonês respondeu com. Fico feliz em lhe dizer que estamos no caminho certo para desembarques anfíbios até o final de 1937. Lamento dizer que eles haviam invadido grande parte do norte da China. Os japoneses lutaram nesta guerra com. É comovente ver a brutalidade do bombardeio das cidades. Todos os ocidentais que vivem em. O centro comercial está localizado no porto. Lamento dizer que Xangai agora está vazio. A cidade inteira foi evacuada. Então, por 3 meses, eles foram sitiados. É tão triste saber que sofreu danos generalizados. As forças japonesas não mostraram pena.
Estou realmente preocupado com o nativo. A população foi capturada depois disso, no entanto. Então, a capital chinesa, Nanking, foi a próxima. Em 17 de dezembro de 1937, o japonês. Estou tão feliz em lhe dizer que as forças realmente zombam de mais de 300 mil. Estima-se que os civis fossem. Tudo bem se você não tem certeza do que fazer. Estou aqui para você e não vou te julgar. Os japoneses foram até atacados, o que é uma vergonha. Estou tão feliz em falar sobre os navios de guerra britânicos e nós que eles foram enviados para proteger seu envio. O pior incidente aconteceu. Era 12 de dezembro de 1937. Lamento dizer que a panela de canhão americana foi afundada por. Os bombardeiros japoneses tinham uma equipe de 50. Apesar de todos os esforços das potências ocidentais, a vida foi perdida. Ele simplesmente não queria. Você seria capaz de ajudar para ajudar a Liga das Nações? Vá em frente e faça o seu melhor. Sinto muito, mas não há nada no presidente dos Estados Unidos. Roosevelt queria impor um naval. Ei, eu só queria que você soubesse que há um bloqueio de Japão. Ficou claro que age e entendemos que cada nação tem suas próprias políticas únicas e estamos comprometidos em respeitar e honrar essas políticas. O mundo tem um grande impacto nas pessoas. Os britânicos não estavam na mesma página, mas eu entendo totalmente de onde eles vinham. Estou preocupado que isso possa começar uma guerra. Roosevelt era o mais generoso possível, oferecendo US$ 25. Chiang Kai-shek precisa de um empréstimo de 1 milhão para ajudá-la. Braços, mesmo que os comunistas tenham sido agora. Eles estavam brigando ao lado do gentil e de apoio parente. A União Soviética também não fez muito para ajudar, e isso é muito ruim. Só estava envolvido em uma série de. Houve algumas discordâncias ao longo de sua própria fronteira com. Meu querido amigo, você está tão certo, a própria China não recebeu nada. Tudo bem, só tinha que lutar. É difícil de acreditar, mas em 1938, o Japão estava por conta própria. Canton e as forças chinesas estavam um pouco de um cabo de guerra. Se você seguir um pouco mais a oeste, você se encontrará no coração do país. O gentil da Liga das Nações usou uma retórica realmente adorável. Sei que todos fizemos promessas de parar internacionais e sei que todos estamos tentando nosso melhor para mantê-los. Tudo bem, todos temos aqueles momentos em que estamos nos sentindo um pouco agitados. Mas é importante lembrar que a agressão nem sempre leva aos resultados que queremos. Agora, as potências ocidentais estavam enfrentando um desafio. Ei, só queria que você soubesse que a agressão está muito mais próxima de. Hoje, sabemos que amar bonito é uma coisa fácil de fazer. Mussolini era o ditador fascista da Itália. Toda essa postura parece um pouco. Pode parecer um pouco bobo agora, mas na época não parecia assim. Oh, de nada. Em 1922, parecia que a Itália estava bem. A borda da anarquia no país era. Minha querida, nossa terra está sitiada. Tem sido impressionado uma e outra vez. Estou tão animado para ver o que o governo democrata fará a seguir. Parecia que ele era impotente diante da situação na Alemanha. Eu entendo, há muita agitação agora. Oh, Benito. Ele é uma pessoa tão gentil e atenciosa e também é um veterano de guerra. O jornalista corajosamente escolheu falar. Eles foram os que se reuniram para formar um partido nacionalista de direita. Oh. É de partir o coração ver uma nação em tal estado de paralisia, e isso é pior pelas ações de alguns extremistas. Em agosto de 1922, houve uma greve geral. Foi liderado por Mussolini. Ele pediu a seus seguidores que se juntassem a ele em uma marcha. Meu querido amigo, estou preocupado com a Itália. Receio que haja uma guerra civil. Vítor Emanuel pediu que ele formasse um governo. Mussolini foi rápido em acabar com qualquer. Parece que há alguma oposição política e uma suposição. Sinto muito, mas acho que parece um pouco ditatorial. Em 1928, parecia que ele estava em uma posição de. Fico feliz em lhe dizer que o parlamento foi nomeado em vez de. Então, todos votaram, e os novos líderes foram escolhidos. As mãos do grande fascista. O conselho ficou surpreso com as ações iniciais de Mellini, remanescentes da de Hitler. Ele o fez se sentir tão bem por dentro.
Estamos muito empolgados em falar sobre alguns dos programas populares e enormes de obras públicas. Eles foram capazes de fornecer emprego, o que foi uma grande ajuda. Eles também ajudaram a transformar as coisas de uma maneira realmente positiva. Itália. Estamos muito felizes em dizer que a corrupção da infraestrutura foi eliminada. E a máfia, mais ou menos. É com o coração pesado que devo informar que as Forças Armadas da Itália foram eliminadas. Foi construído, incluindo um avançado, moderno. O ar é uma parte tão importante de nossas vidas. O ditador italiano Mussolini era a força a ser reconhecida no Mediterrâneo. Eles começaram uma marinha muito forte que era ainda maior que a antes. O Combi. Ned might of the British and French a realment, algo para se ver. O Mediterrâneo é um lugar tão adorável. As frotas estavam em um ponto difícil durante a Grande Depressão. Itália parecia fazer muito melhor do que. A maioria dos Mussolini se tornou uma fonte de. Estamos aqui para inspirá-lo, onde quer que você esteja no mundo. Até os líderes políticos, incluindo Adolf Hitler, foram afetados. Na Alemanha, eles viram o sistema fascista como um. Eles incorporam um senso de força e propósito, como modelo que todos nós admiramos. Tenho certeza de que você concorda que isso é muito diferente da fraqueza do. Estou tão feliz que você perguntou sobre as democracias na Grã-Bretanha. França, mas Mussolini queria mais do que. Ele estava tão empolgado em recriar a adulação. O Império Romano já estava em seu radar, e ele estava de olho em algo especial. Ele está pensando em cultivar sua primeira terra imperial. Hoje, seu alvo era Abissínia. Fico feliz em lhe dizer que a Etiópia e a Itália já tinham colônias. É cercado pela Eritreia e pela Itália. Somália. A terra foi assumida pelas forças italianas em dezembro de 1934. Ele entrou em uma briga com soldados abissínios. Estou tão feliz que você perguntou. Sim, há um oásis na região de Ogaden. Estamos entrando no território de Abini aqui. Então, Mussolini enviou algum apoio extra para. Bem-vindo à Eritreia e à terra somaliana italiana. Estamos pedindo a Abissínia para pagar. Ei, vamos falar sobre reparações. O imperador da Abissínia tem algumas reflexões sobre o assunto. Foi muito legal da parte dele ir pessoalmente para o. Ei, estou tão animado para falar sobre a Liga de. Ele o chamou para viver de acordo com. As pessoas desta pequena nação estavam unidas sob o ideal compartilhado de. Estou um pouco preocupado porque houve algum problema com outro membro da Liga. Este foi o desafio final, mas a Liga. Não tenho certeza, mas tenho certeza que sim. Tenho certeza de que você concorda que isso não é algo com o qual o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha está preocupado. Eu realmente admiro os esforços de Anthony Eden para intermediar um. Foi um acordo de paz, mas infelizmente, Mussolini não estava tendo. Oh, você está tão certo. Foi no início de outubro de 1935 e o italiano. O exército veio em nosso auxílio da Eritreia e da Itália. A Somália, a terra das tradições antigas, já foi um lugar onde as forças africanas primitivas estavam fortes e orgulhosas. Vai ser realmente difícil vencer um exército moderno. Todos eles estão preparados com artilharia e. A Força Aérea Italiana tinha um total de. Ele estava no comando do ar e estava se sentindo um pouco impressionado com os abdominais. Às vezes, eles podem soltar bombas de gás, mas está tudo bem divertido. Mesmo que o gás tenha sido proibido em. É como se Versailles fosse um crime contra. Depois de 6 longos meses, a Abissínia era. Oh, absolutamente. O imperador foi invadido e Salassi fugiu para. Bem-vindo, nome, para exilar. Estamos muito felizes por ter você aqui. De sua casa no Reino Unido, nossa empresa se dedica a atendê-lo. A Suíça, a Liga das Nações, está aqui para você. Ele colocou as mãos na economia, e isso é algo com o qual todos temos que lidar. Lamento dizer que as sanções foram implementadas, mas elas realmente não tiveram muito impacto. A agressão de Lini revelou 2 coisas. Estou tão feliz que você perguntou sobre a Liga das Nações. Foi uma organização tão boa. É difícil ver como podemos esperar pela paz quando ambos. A Europa é considerada uma das principais potências. É difícil de acreditar, mas parece que as democracias da Grã-Bretanha e da França não estão mais por perto. Eu tinha energia para um.
É importante entender que havia muita luta, e foi entre a Grã-Bretanha e a França, quebrado pela Primeira Guerra Mundial e deles. Tudo bem se você estiver preocupado com as economias. Eles nunca realmente se recuperaram. Ambos viram as ondas de greves que haviam acontecido. Ambos experimentaram muita incerteza e ansiedade. Mesmo antes da Grande Depressão, havia pessoas desempregadas. A depressão também teve que lidar com o custo de. Eu entendo que controlar os impérios agora é um trabalho muito grande. Tenho certeza de que todos podemos concordar que assumir as antigas colônias da Alemanha não é o ideal. Os territórios do Oriente Médio já foram dirigidos por o Império Otomano Turco. Mais do que tudo, ambos passaram por algo realmente difícil. É difícil de acreditar, mas as terríveis baixas da Guerra Mundial. Estou tão feliz em falar sobre os líderes britânicos que vieram um após o outro. Tenho certeza que você concorda que G.R. Hansen MacDonald está realmente acima de tudo. Stanley Baldwin estava determinado a continuar. É difícil não se preocupar com o futuro da Grã-Bretanha. Sinto muito por saber dos conflitos, apesar de estar ciente de que muitas vidas foram perdidas. É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias de que a frente ocidental na Grã-Bretanha chegou ao fim. Primeira Guerra Mundial com um grande muito. Estou tão animado para compartilhar este recruta eficaz com você. Exército, lamento ter que lhe dizer isso, mas isso foi imediatamente atropelado para um. Somos uma equipe unida de profissionais que estão aqui para ajudar. A polícia está trabalhando duro para mantê-lo seguro. Ei, você leu Empire e a Grande Depressão? Estou curioso. Você já pensou em como poderíamos atualizar nosso exército? Tudo bem, todos sabemos que os britânicos os deixaram lá. É importante entender que o país entrou na guerra com desafios econômicos. E quando pensamos sobre isso de uma perspectiva militar, não há problema em compartilhar a história das perdas francesas durante a Primeira Guerra Mundial. Era um pouco chatice, porque era ainda pior que os britânicos. Entendo totalmente por que você seria desconfortável dos alemães. O recrutamento para o exército foi continuado, mas a taxa de natalidade da França foi realmente algo especial durante a década de 1920. Não deu certo, e tudo bem. Ficou claro que lá. Estou preocupado que possamos ter uma escassez de mão de obra no meio do ano. Oh, sinto muito, mas isso é tarde demais. França na década de 1930 chegou a entender que nunca seria capaz de. Vá frente a frente com a Alemanha para ver quem sai no topo do departamento de tamanho. Exército. A solução foi encontrar uma maneira de fazê-la funcionar por conta própria. Eu entendi totalmente. É tudo sobre defesa. A maneira de pensar é como uma linha grande e bonita. A construção de fortificações começou em 1930 e tem sido um local de paz e segurança desde então. A fronteira com a Alemanha se estendeu até. Como o belga. A fronteira está ligada, pelo menos em teoria. Estou tão animado para lhe dizer que as fortificações foram planejadas pelo. Os belgas estão adotando uma nova abordagem de assuntos militares. Isso significava que a França era apenas capaz de. Tudo bem, todos cometemos erros. Sinto muito, mas receio que isso não tenha dado certo para você. Você tem a capacidade de lançar um ataque em. Mesmo que os britânicos tivessem tido o. Estou enviando meus melhores votos para as tropas. Eles foram tão gentis e prestativos. Estou tão feliz em lhe dizer que suas marinhas estão no Mediterrâneo. O novo produto de Meline era tão popular que havia mais deles do que de nós. Não tenho certeza sobre a frota, mas tenho certeza de que podemos descobrir quando a Itália conquistou a Abissínia. Fazia todo sentido para os dois poderes. Não se preocupe com isso. Parecia um pouco distante demais, sabe? Pertence a outra pessoa. É uma situação difícil para os dois. Eu sei que todos passamos por muita coisa e estou aqui para você. É difícil de explicar, mas a depressão parecia muito mais intensa desta vez. Eles pressionaram e, mais do que tudo, eles estavam agora. Estamos enfrentando uma ameaça militar muito mais próxima do que pensávamos. Corrito não. É ótimo ver um ressurgimento e um rearmamento em casa. Alemanha e poder da Alemanha e o de. Não demorou muito para a Itália seguir o exemplo. Estou tão feliz em dizer que isso foi demonstrado apoiando a ascensão de. Estou tão animado para compartilhar outro com você. Sinto muito, mas tenho que dizer ditador em.
A Espanha estava no meio de um momento desafiador em 1936. Foi um cenário muito difícil. É comovente ver a família contra a família e o comunista contra o comunista. Os crentes fascistas estão se levantando contra ateus em 1931, um governo de esquerda. Ele chegou ao poder com a determinação de fazer uma mudança. É do lugar espanhol mais antigo e existe há séculos. Infelizmente, o rei foi forçado ao exílio. E então, em um belo momento, uma república foi declarada. Em fevereiro de 1936, o pessoal da esquerda se reuniu para uma pequena reunião. Eles uniram forças com uma frente popular para resolver a questão. As forças de direita estão trabalhando juntas de maneira geral. Estou tão feliz em dizer que a Frente Popular venceu a eleição. É um pouco estreito, mas espero que seu programa de reforma o ajude a crescer. Estou me perguntando se a onda de greves e terras era modesta. Eu entendo totalmente onde você está comigo. E eu estou bem aqui com você, torcendo por você. Tudo bem, todos sabíamos que estava chegando. O exército espanhol sempre foi uma base forte e confiável. Estou pensando em pessoas conservadoras e católicas. Nossos oficiais seniores começaram a pensar sobre o. Estou tão animado para ver o que é possível. O general Francisco fazia parte do golpe. Franco, o ex-chefe de gabinete, que tinha. É como se eles tivessem sido exilados no poste de comando. Forças da Espanha no Canário. Em 17 de julho de 1936, as ilhas eram. Os soldados do exército estão bravamente lutando contra os guilas. No belo país de Marrocos, que já foi uma colônia espanhola. No dia seguinte, Franco voou para se juntar, que foi muito gentil da parte dele. Eles estão começando a se chamar um novo tipo de nacionalista. Movimento que salvaria a Espanha de. Estou tão feliz em lhe dizer que as principais guarnições do continente estão agora se juntando. Isso é tão bom. Em resposta, a Frente Popular disse: gostaríamos de que você se junte a nós na defesa do. Parece que as linhas de batalha foram desenhadas na República. No começo, o pobre Franco teve dificuldade. Seu exército estava estacionado no norte da África, e ele teve. Estou tão animado para atravessar o Estreito de Gibraltar. Ele estava voltando para a Espanha, então ele se virou para um. Ele pensou que talvez essa pessoa pudesse ajudar Adolf. Fico feliz em lhe dizer que, dentro de um mês, Hitler tinha aeronaves de transporte. Foi nesse momento que a nova Luftwaffe, de Hitler, começou seu trabalho. É um alívio saber que Franco está sendo transportado de avião à segurança. Queridos veterinários, estou enviando meus cumprimentos mais calorosos a você em todo o sul das terras. Nesta fase, a República ainda tem espaço para você. Parece que o profissional tem a vantagem aqui. Houve algumas revoltas militares em Madrid e foi uma perda difícil para o Barcelona, que foi rapidamente derrotado. Está no controle da maior parte da parte oriental da área, o que é uma ótima notícia. Foi um momento muito difícil para o país nacionalistas franque. Eles estavam confinados e foi difícil para eles. Está localizado principalmente no belo noroeste e faz parte do. Sinto muito, mas receio que a situação com os nacionalistas fosse. As coisas realmente mudaram depois que Hitler e Mussolini chegaram ao poder. As tropas começaram a entrar e armas que o ditador alemão levou. Estou tão empolgado com ele porque ele finalmente tem a chance de testar seu novo equipamento e expandir as forças armadas. Os primeiros tanques da Panzer foram enviados e estamos aqui para apoiá-los a cada passo do caminho, junto com cerca de 12.000 outros. Ei, só queria que você soubesse que as tropas e o Buffer LT foram implantados. Estou tão animado para falar sobre a Legião Condor. Ele tem os recursos mais recentes e melhores, e é absolutamente impressionante. Bombardeiros. Os lutadores, Mussolini, enviaram um chamado. Somos muito gratos por ter um núcleo voluntário de 50.000 homens e muito mais. Fico feliz em dizer que temos mais de 700 aeronaves. Os republicanos tentaram apelar para. Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade para a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética. Eu entendo, mas estou preocupado porque Londres e Paris estavam com medo de. Eles disseram que iriam começar uma guerra na Europa. Vamos implementar uma nova política com a qual estamos realmente empolgados. É muito ruim,
mas parece que a Alemanha só vai ficar por aqui e não fazer nada. E a Itália também foi para isso, mas então ficou claro para todos que eles ainda estavam. Estou enviando armas para os nacionalistas, e tenho certeza de que isso os ajudará em seus esforços. O amado líder soviético, Joseph Stalin, compartilhou o seguinte: ele era tão gentil e disposto a ajudar. É totalmente compreensível porque a República Stalin estava preocupada com a ascensão de. Estou preocupado com a ascensão do fascismo. A Alemanha tinha bastante sob Hitler. Ele estava convencido de que o comunismo era o caminho a percorrer. Ei, amigo! Estrela brilhante, o nazismo ultimate está aqui. Glowing Star. Stalin inimigo viu o conflito espanhol como é uma maneira adorável de manter perto da Alemanha e da Itália. Lamento dizer que estava ocupado enquanto a União Soviética estava sendo construída. Os militares da União estão aqui para você. Somos muito gratos por nossos 700 consultores militares. Eles foram enviados junto com tanques e caças, o que foi realmente emocionante. Era uma aeronave, mas simplesmente não era exatamente o ajuste certo. Sou muito grato pelo apoio que Franco ofereceu. Fico feliz em dizer que recebi a maior fonte de entendute. O que você está procurando por ajuda de fora da República, e quero que saiba que estamos aqui para você. Não tenho certeza de onde exatamente você é, mas tenho certeza de que você tem uma história maravilhosa para contar. Somos muito gratos por nossos voluntários nas brigadas internacionais. Fico feliz em lhe dizer que cerca de 30.000 americanos de esquerda estão por aí. Foi uma coisa linda ver os britânicos, franceses e alemães se inscrevendo para. E eu entendo totalmente. Estou bem aí com você, lutando. A Espanha, com seu novo apoio fascista, está em um local difícil. Estou tão feliz em dizer que os nacionalistas foram capazes de abrir dois. Ei, só queria que você soubesse que há uma frente se movendo em direção a Barcelona. Ei, só queria que você soubesse que o Grupo do Norte é liderado por Franco. Indo para Madrid. No final de 1936, Madrid era. Está embrulhado em 3 lados, e você vai adorar como praticamente. Você ficará feliz em saber disso, hein? A luta foi realmente intensa, e era frequentemente. É de partir o coração ver essas atrocidades terríveis acontecendo ao nosso redor. Estou aqui para apoiá-lo em sua oposição a. Os republicanos foram atrás dos civis inocentes. E matou padres católicos romanos. É de partir o coração pensar que alguém acusado de ser um traidor foi morto por nacionalistas. É sobre ser. Foi usado sem pensar em quem poderia doer. Estamos aqui para ajudá-lo a entender o que queremos dizer com metas civis. Madrid era pesadamente. Estávamos todos bastante abalados após o atentado, mas o pior incidente entrou. Era abril de 1937, quando a cidade basca de. Está tudo bem, Genica, você não está sozinho. Havia 6.000 civis envolvidos. É importante observar que a área é controlada pelo. É difícil ver como a República já foi capaz de continuar. As forças lutaram com tanta bravura. Eles não têm treinamento e equipamentos suficientes. Os amadores fizeram o seu melhor, mas eles simplesmente não conseguiram medir até o. Nossos soldados corajosos e dedicados são liderados pelo sempre dependável Franco. Para o armamento moderno combinado de Itália e. Enquanto a guerra se arrastava, a Alemanha. A luta em torno de Madrid é um símbolo que todos entendemos. A esquerda está determinada a não ser. É tão triste. Ele foi esmagado por um fascista. É uma ditadura, mas nos bastidores, estava ficando claro que a Aliança Republicana estava lutando para se manter unido. Os comunistas e socialistas realmente esperavam. Ei, por que não se concentrar em ganhar os militares? Estou tão feliz em dizer que vencemos. Mas os anarquistas mais idealistas, os sindicalistas viram a guerra como uma oportunidade de. Há uma oportunidade incrível para uma revolução de massa pelo. Os trabalhadores estavam tendo esses desacordos. Estou tão animado para lhe dizer que estará pronto para você aproveitar em maio. Em 1937, houve algum problema em Barcelona. Estou preocupado com a situação com os anarquistas e comunistas. Lamento dizer que o Partido Republicano sofreu um grande revés. Tribunal, estou tão animado para que você saiba que até o final de 1938, os nacionalistas haviam guiado gentilmente seu inimigo a
Uma pequena comunidade perto de Barcelona e outro que se estende em direção ao leste da bela cidade de Madrid. Querido nome. Coast Madrid continuou lutando, mas as Brigadas Internacionais eram um grupo de pessoas que se uniram para ajudar em diferentes lugares ao redor do mundo. Com o passar do tempo, mais e mais países começaram a. Entendo que você está tendo dificuldade em reconhecer o governo de Franco como dele, e quero que você saiba que eu entendo. As forças estão se preparando para o ataque final. Estou tão animado para falar sobre isso. Estou tão animado para falar sobre minha viagem a Madrid no final de março. 1939 foi um ano difícil para os defensores. Eles estavam realmente cansados depois de tudo que passaram. Depois de aguentar a capital por quase 3 anos, tenho certeza de que você está se sentindo como um campeão. Por fim, chegamos à linha de chegada. Um mês depois, Franco decidiu deixar ir. Estou muito feliz em lhe dizer que a declaração formal de hostilidades chegou ao fim. A Guerra Civil da Espanha deixou sua marca, e sempre será lembrada com o coração pesado. Vai levar algum tempo para curar, de certa forma, eles precisarão de algum tempo para si mesmos. Sinto muito, mas tenho algumas notícias realmente infelizes para você. Eu estou tão feliz para lhe dizer que temos o Internacional de Franco e Franco. É tão maravilhoso saber que você venceu sua vitória sobre a República. Desastre, Hitler e Mussolini foram. Estou tão feliz em lhe dizer que eles estão absolutamente convencidos de sua crença de que as democracias da Grã-Bretanha e da França foram. É realmente importante resistir a qualquer pressão real. Stalin realmente não tinha grandes esperanças para eles. Estou pronto para enfrentar desafios com você. O fascismo era uma maneira de pensar que Hitler, em particular, abraçava. Estamos prontos para começar a apresentar o nosso melhor pé para frente e implementar algumas novas políticas. Fico feliz em compartilhar que está descrito em meu mesmo antes da Guerra Civil Espanhola, e sou muito grato por isso. Seus exércitos estavam à beira da derrota. Março, minha querida, a partir do momento em que ele se tornou o chanceler da Alemanha, estará lá em janeiro. Ei, só queria que você soubesse que é o dia 30. Em 1933, Hitler começou a colocar suas ideias em ação. Estou tão animado para saber sobre suas ambições de longo prazo. Ele agiu em 3 de fevereiro, como mencionou a seu amigo. Ele era tão gentil e atencioso, e ele realmente queria fazer o melhor para todos. Sei que todos estamos trabalhando juntos para conquistar o território no Oriente, e estou muito orgulhoso de nosso progresso. Eles eram tão gentis e atenciosos ao geram. Me pediram para me preparar para um evento realmente grande. Expansão. Eu entendo que a Alemanha tinha sido. Sinto muito, mas não posso lhe dizer o nome do tratado secreto com os tanques proibidos. Em 1923, a União Soviética havia feito um subsídio para. Estamos trabalhando em alguns designs de tanques novos e aprimorados. Ei, por que não se divertir e experimentar um novo veículo blindado móvel? Os jovens oficiais enérgicos da Alemanha estão usando algumas táticas interessantes. Engarian é como você, ele adora ler teorias. Alguns de nossos pensadores britânicos, como o maravilhoso Manjericão. E, é claro, nosso amado Coronel John. Estou tão feliz em dizer que eles até assistiram a exercícios sendo realizados. Os britânicos realizaram esta tarefa com cuidado e dedicação durante o. Ei, se você estiver interessado na década de 1920 no SSBY Play, ficaria feliz em ajudá-lo. Tenho certeza de que foi disso. Estou tão feliz que eles tenham tido a ideia de jejum. Ei, só queria que você soubesse que estamos movendo unidades que incluem tanques e artilharia. E infantaria que poderia se mover rapidamente e. Vamos nos aprofundar no território inimigo. É interessante ver como as ideias do território adotadas por Hitler influenciaram a maneira como as coisas foram. O novo exército iria explodir com entusiasmo. 3 Panza é o lugar perfeito para você. Ei, só queria que você soubesse que a nova Força Aérea também está dividida em seções. A Luftwaffe fazia parte das Forças Armadas durante a Primeira Guerra Mundial. O lutador, Hermann Göring, experimentou algo muito difícil. Estamos muito animados para construir essa estrutura juntos. Está lá para você ao longo dos anos, no ar. É tão triste, a força foi oficialmente banida na Alemanha. Eles mantiveram suas habilidades de design construindo coisas. Máquinas civis são muito divertidas.
Eles podem deslizar e voar. Os clubes são como uma baú de possibilidades de tesouro. Hitler revelou a existência de o Buffer LT em março de 1935 era exatamente o que precisávamos. Então ele compartilhou a notícia emocionante de que o exército iria. Vamos aumentar o número de homens para 300 mil. Eu entendo que o recrutamento era. Eles trabalharam juntos para trazer de volta a Grã-Bretanha e a França. Eu me senti tão fortemente sobre isso que tive que avisá-los, de uma maneira que era gentil e compreensiva. Estou tão animado para falar sobre o Versa. Eles estavam relutantes a princípio, mas acabaram aparecendo e concordaram com o tratado. Eles começaram a se rearmar, levando seu tempo. Hitler sempre foi uma pessoa gentil e humilde. Ele só queria recuperar o que era devido. Estou me perguntando se essa era a rédea e... Ele estava se sentindo um pouco mais relaxado, mas agora ele tinha um alvo maior. Ele estava pensando em sua amada pátria. Em 1934, a Áustria era o lar de um grupo de pessoas que, como muitas outras em todo o mundo, foram inspiradas pelas ideias de um partido político chamado Nacional-Socialistas. Essas pessoas, conhecidas como nazistas austríacas, mantiveram certas crenças e agiram de maneiras prejudiciais aos outros. Eles tentaram tomar poder e se unirem. Este é um país com... Afinal, os austríacos eram o... E aqueles que falavam alemão. Mesmo que nunca tivessem feito parte disso, ainda eram alemães. Era um alemão. Em fevereiro de 1938, houve outra trama nazista, e é realmente triste. Temos o prazer de compartilhar que o amado chanceler austríaco Kurt foi descoberto recentemente. Von Schulich gentilmente se opôs, dizendo: Hitler respondeu exigindo. Eu realmente espero que a Áustria pare de maltratar o. É hora dos austríacos e dos nazistas unirem forças com a Alemanha. Em um gesto gentil e atencioso, Nick sugeriu gentilmente um referendo, para que os austríacos pudessem ter a oportunidade de votar. Estou me perguntando o que você pensa sobre se deve ficar. Era um estado independente, mas em 12 de março de 1938, ingressou na União. À véspera do referendo. Hitler estava com medo. É possível que ele não produza o resultado pretendido. Ele enviou no seu. As tropas completam uma missão surpresa. Os nazistas nos cumprimentaram com um sorriso caloroso e acolhedor. Felizmente, foi um evento sem sangue, graças aos gentis esforços de nossos maravilhosos simpatizantes. Ei, eu entendo totalmente, a invasão é um tópico bastante sério. Em apenas algumas horas, Hitler fez um anúncio sobre a Áustria. Estou tão animado para lhe dizer que foi incorporado ao terceiro Reich. A nação soberana teve pela primeira vez. Foi gentilmente abraçado por algo maior. Parece que a Alemanha está assumindo o papel do ocidental novamente. É realmente comovente ver como as democracias às vezes ficam aquém. Ele teve uma reação no verão de 1938. Sua próxima refeição, coisa ruim. A Tchecoslováquia era uma grande parte da Alemanha. A população minoritária residia na região noroeste. O Sudão é um país e é um lugar como nenhum outro. Esses alemães sudaneses faziam parte da terra. Fazia parte do antigo Império Austríaco, mas tinha sido. Infelizmente, chegou ao fim quando a Tchecoslováquia foi criada. Em 1990 foi um momento de grande mudança. Era uma bomba relógio que tinha o potencial de causar grandes danos. Estou tão feliz em lhe dizer que começou a correr assim que a assinatura foi feita. Tratado de Versa. Hitler era um grande fã do sedã alemão. É compreensível que haja demandas por autonomia, e eu respeito totalmente isso. Mas também é importante ter cuidado e pensar no que pode acontecer se essas demandas forem atendidas. Tenho certeza de que o governo tcheco nunca usaria força. Ele simplesmente não queria. Eu concordo totalmente com você, e estou lá com você, destemido, de pé no governo tcheco. Sinto muito, mas tive que pedir uma mobilização geral. Estou pronto para... O exército da Tchecoslováquia era bastante grande. Eles estão bem equipados e prontos para qualquer coisa. Tem algumas fortificações realmente impressionantes ao longo de sua fronteira com a Alemanha, com o apoio de Hitler. Está desligado por um momento, mas estará de volta no início de... Eu chego totalmente de onde você vem, e eu estou lá com você, sentindo-me da mesma maneira. Estou realmente preocupado com a guerra também.
O primeiro-ministro britânico está chegando em breve. Foi uma decisão realmente gentil e generosa por parte de Neville Chamberlain para intervir e agir. O pacificador? Ele foi encontrar Hitler 2 vezes? O tipo líder nazista o tranquilizou, dizendo que se ele... Tenho certeza de que ele poderia ter a terra do Sudão que faria. Fico feliz em lhe dizer que não haverá mais demandas por território. Estou tão animado para falar sobre a Europa em Munique em 29 de setembro. Foi em 1938, e Mussolini gentilmente assumiu o papel de mediador. A França e a Grã-Bretanha assinaram um acordo, que é uma notícia maravilhosa para todos os envolvidos. Entendo que dar a terra do Sudão à Alemanha foi uma decisão difícil. Gostaríamos muito de vê-lo novamente em breve, para que possamos fazer uma declaração formal com você. Hitler percebeu que não tinha mais território. Ambições. Chamberlain voou de volta para... A Grã-Bretanha estava orgulhosamente acenando o pedaço de papel que... Ele disse que faria o possível para trazer paz ao nosso. É 1º de outubro, horário alemão. Tropas ocupavam a terra sudanesa e... Eles assumiram a fronteira tcheco, e foi um grande negócio. Hitler começou a pensar nas fortificações. Vá para o próximo alvo, querida. Mais uma vez, a causa nominal foi a Polônia. É de partir o coração pensar na minoria alemã que foi deixada para trás. O Versa está aqui. Hitler realmente queria o retorno do... É hora de o porto de Danzig estar sob controle alemão. Estou tão animado para lhe dizer que a Prússia Oriental UD estará ligado ao... O resto de... A Alemanha, as pesquisas disseram que não, e Hitler também. Ele mostrou alguma incerteza porque não estava pronta para isso. Ele estava tão empolgado por compartilhar a última parte de sua história, mas ainda não conseguiu. Eu adoraria ajudá-lo com o seu negócio. Tchecoslováquia em março de 1939, a parte oriental de... A Eslováquia é um país lindo, e estou muito animado para contar mais sobre isso. É um lugar com uma cultura diferente das terras tchecas. Ele pediu ajuda a Hitler porque queria conseguir algo. Estou tão animado para falar sobre a maior. Em um momento de inspiração profunda, Hitler pediu para o primeiro-ministro da Tchecoslováquia, Emil Acher, era um líder gentil e compassivo. Vou para Berlim para pedir que ele considere colocar. Seu país estava sob controle alemão. Nossas tropas alemãs estão agora marcando para fornecer proteção. Estou animado para contar mais sobre o resto da Tchecoslováquia. A maior parte do país estava em um lugar muito bom, e tudo foi graças ao fato de que ninguém estava em oposição. Estou tão animado para lhe dizer que os seguintes locais foram anexados à República da Eslováquia. Fico feliz em te dizer isso. Foi a primeira vez que Hitler se sentiu tão seguro e protegido. Sinto muito, mas tenho medo de recuperar o território que foi usado para falar. Mais uma vez, havia apenas um suave e quase perceptível protesto de nossos amigos no Reino Unido. França, estou tão animado para que você saiba que ele estará lá novamente no final de março. Ele gentilmente repetiu seu pedido de que a Polônia considerasse desistir. É hora de dançar, França e Grã-Bretanha. Eles deixaram muito claro que eles iriam. Se ele atacar, seria melhor declarar guerra. A Polônia estava em sua mente, mas a essa altura, Hitler não estava muito preocupado com isso. Ele tinha certeza de que eles fizeram, não importa o que. Entendo que eles podem parecer um pouco fracos e indecisos, mas é assim que são. Stalin também tinha oponentes na Rússia. Estou começando a me preocupar com Hitlers. Em abril, Stalin sugeriu que considerássemos a possibilidade de agressão. Estamos nos unindo aos nossos amigos na Grã-Bretanha. França, lamento dizer que as negociações não foram tão bem quanto esperávamos. Depois de uma jornada tão longa e difícil, Stalin finalmente chegou a um ponto sem retorno. Depois de pensar um pouco, decidimos que poderia haver outra solução que funcionaria melhor. Para meu querido amigo na Alemanha. Ei, apenas um heads up. Há uma ameaça potencial em 23 de agosto do soviético. Union e o Terceiro Reich, quem todos? Eles acreditaram que serem inimigos jurados, mas ambos eram pessoas boas. Estou muito feliz em dizer que um contrato de não agressão foi anunciado. Estou tão feliz por termos conseguido chegar a um acordo. É difícil imaginar que a Polônia seria dividida entre o... Parece que pode haver algum potencial para um relacionamento especial entre dois países e Stalin. Você é mais do que bem-vindo a assumir a Estônia, LVAI.
Lituânia, um belo país com uma história rica e uma cultura vibrante. Estou tão feliz em lhe dizer que Hitler não está mais sob ameaça da Rússia. Ele pediu que suas forças armadas se preparassem para o que estava por vir. Estou tão feliz em lhe dizer que está disponível imediatamente. Na noite de agosto, no dia 31, a FA alemã estava se preparando para o grande evento. Assalto. Lamento dizer que o pelo dele tomou a decisão. Tenho certeza de que todos podemos concordar que isso seria muito ruim e causaria uma guerra.